quais são os 3 tipos de apresentações e por que é importante vocês terem isso em mente. É muito simples, tá? O primeiro tipo de apresentação, aquela que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Apresentação, PowerPoint, a gente vai lá, apresenta. Clássico, apresentação com slides. Mas uma apresentação não é só quando tem slides. Uma entrevista de emprego, por exemplo, é uma apresentação. Existem vários outros tipos de apresentação que também são sem slides. Não tem só apresentação com slides. E não dá pra usar o slide como muleta. Eu até falo que tem que pensar que se acabar a luz, você não conseguir usar os slides. Você conseguiria fazer a sua apresentação? Tem que ter o domínio do conteúdo. Então existe esse outro tipo de apresentação que são apresentações sem slides. E aí vem um terceiro tipo de apresentação. E esse é bem diferente dos outros dois. Por quê? A apresentação só tem esse nome porque tem um apresentador. Se não tem um apresentador, não faz sentido ser uma apresentação, certo? Só que nos nossos tempos de corporativo, é muito comum fazer o quê? Relatórios executivos, documentos ali que são só enviados por e-mail, one-page presentation, que é aquela apresentação em uma página só. Começou a ter esse tipo de apresentação, que é só chamado de apresentação porque é feito no PowerPoint. Ah, porque vai ser mais visual e tal. Só que não é uma apresentação, porque você só envia um relatório, é um reporte mensal ali que você manda pro seu chefe. Isso não é uma apresentação em si, não é só porque eu uso o PowerPoint que é uma apresentação. Inclusive, já usei o PowerPoint para fazer milhões de coisas, pra fazer currículo, para fazer cartão de visita, para fazer e-book. Mas então, esse tipo de relatório, esse tipo de documento que a gente envia, tem que ter mais texto, que é autoexplicativo, é o quê? A gente criou um conceito aqui no Minimiza que se chama apresentação.doc. Ele é um meio do caminho entre uma apresentação e um documento. Ele não é um documento de Word que é chato, que é cansativo, mas ele também não é uma apresentação, que tem pouco texto, que é mais focado no visual, que o conteúdo tá na fala do apresentador. E aí vem a apresentação.doc, que tem que ter mais texto, porque vai ser autoexplicativo, né? Não vai ter o apresentador ali para apresentar. Mas ao mesmo tempo você faz no PowerPoint para ser mais visual. Ou no Google Slides, ou no Keynote, ou no software que preferir. Inclusive, ali de todos a apresentação.doc tá diferente, né? Ali o apresentação.doc é o logo do nosso curso, que é a apresentação.doc. O curso se chama o mesmo nome ali do conceito que a gente criou. E é o único curso do mercado aqui no Brasil que você aprende a fazer uma apresentação.doc. E aí, galera, a gente chega no momento mais alto aqui da aula, como criar apresentações sem firulas, gastando a metade do tempo. Ou seja, apresentações mais objetivas, apresentações mais simples, mas não sem graça, sem vida, apresentações chamam atenção, gastando a metade do tempo. Isso é possível? É possível sim, galera, através do nosso método sem firulas. Ao longo de todos esses anos de corporativo e durante o Minimiza, fazendo apresentação para dezenas de empresas como Magalu, Extra, Santander, Startse, Royal Canin, dezenas de apresentações para diversos segmentos. A gente criou essa metodologia de fazer apresentação e essa metodologia é o segredo para você fazer apresentações sem firulas gastando a metade do tempo. E aí vocês estão vendo aí o passo a passo. Esse é o passo a passo. Planejamento, depois você faz o roteiro, depois você vai para os slides, ó. Abrir o PowerPoint é o terceiro passo. Depois, oratório e o checklist final, que é uma ferramenta que eu vou falar daqui a pouco. E como vocês viram nos erros, começar abrindo o PowerPoint é um grande erro. E você vai demorar mais pra fazer os slides e vai ficar pior o resultado. A apresentação não vai ter nem pé nem cabeça. Como que você começa uma apresentação sem planejar ela? Sem saber qual o objetivo dela, qual o público-alvo? Você vai apresentar da mesma forma para uma criança e para um adulto? Para sua área, que conhece os termos técnicos, e para um leigo? Quanto tempo você tem para apresentar? Como que você vai fazer os slides sem saber quanto tempo? Qual que vai ser a quantidade de conteúdo? Depois precisa ter um roteiro. Então, o segredo tá aqui. E a gente tem muito orgulho do método Sem Firulas ser a primeira metodologia do Brasil de criação de apresentações que é reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação. A gente tem muito orgulho disso. E é a mesma metodologia que a gente usa para dar os treinamentos para as empresas também. Você pensa, pô, Breno, mas você não falou que uma apresentação sem slides era uma apresentação também? Sim. A única diferença aqui é que não vai ter a parte do layout. Você vai pular essa etapa. Você vai também planejar, fazer o roteiro, ensaiar, fazer tudo que é importante para se apresentar melhor e o checklist final também. Ah, Breno, e a apresentação.doc? Mesma coisa, só que não vai ter oratória. Óbvio que, tanto que dentro do curso apresentação.doc, a parte do roteiro é um pouco diferente. É mais voltado para escrita, que são apresentações enviadas, que tem mais texto. Numa apresentação que tem o apresentador, é mais voltado para a fala do apresentador esse roteiro. É uma forma um pouco diferente, mas a metodologia segue a mesma estrutura. Mas vamos lá, vamos para as dicas de cada passo aqui. Primeiro, o planejamento. Eu quero mostrar a importância do planejamento para vocês, fazendo uma metáfora com a construção de uma casa. Imagina uma casa que é construída já pegando tijolo. A pessoa vem e já começa. Pega o tijolo, já pega a porta, já bota. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. A casa vai ficar cheia de buraco, a porta não vai ter o tamanho certo, aí o quarto vai ter... Não vai funcionar. Você tem que planejar antes. Se você contrata o arquiteto, por exemplo, ele vai perguntar, não, quantos quartos você quer na casa? Você vai usar, vai ter 2 vagas
na garagem, e aí vai fazendo um monte de pergunta. E depois ele passa uma maquete virtual da casa. Não sou arquiteto, né, claramente. Mas entende? Não faz sentido. A grande questão é que as pessoas fazem a apresentação já começando pegando tijolo ali. E nessa metáfora, pegar o tijolo e já começar é tipo abrir o PowerPoint. Não dá. Como eu falei, tem que saber qual o objetivo, qual a mensagem principal da apresentação, qual o público-alvo, qual a linguagem você vai usar. Depois do planejamento, a gente entra o quê? No roteiro. Como que lá na escola, pra quem aí tá na escola só há pouco tempo, ou quem sai há mais tempo da escola, como que a gente aprendeu a fazer redação? Como que era a estrutura de uma redação? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Pô, acho que todo mundo que fez um Enem, acho que sabe disso, né? E por que aconteceu com a gente que a gente ignorou esse fato pra fazer uma apresentação? A gente saiu da escola e falou, acabou, não sei mais fazer nada. Que isso? Uma apresentação também tem que ter início, meio e fim. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas o que acontece? As pessoas ficam aqui, ó, no meio. Por isso que as pessoas falam, é isso, no final, que a apresentação acaba do nada. Não tem um fechamento. A apresentação é só desenvolvimento. Ah, não, tem um conteúdo. Plá, joga o conteúdo na cara das pessoas. Aí aqui, 50 tabelas. Uma apresentação tem que ter início, meio e fim, galera. Vamos lá, falei de planejamento, roteiro. Agora sim a gente pode abrir o PowerPoint, Google Slides, o que for. E aí, pro layout dos slides, é muito importante, independente do software que você use, ter um apoio para usar diferentes recursos visuais. Por exemplo, o PowerPoint tem um banco de ícones, só que é muito limitado. Não tem como colocar, por exemplo, um mapa do Brasil com os estados que você quer. Você não consegue colocar um GIF. Então você precisa de ferramentas de apoio para deixar os slides mais visuais. E aí que entra o nosso box de ferramentas. São 70 sites gratuitos. Sim, 70 sites de tudo que vocês imaginarem. De ilustração, de ícone, de imagem em alta qualidade, de GIF, de mapa, de mockup, ali pegar notebook, iPhone, colocar imagem, tem de tudo aqui. São vários sites, 70 sites no total. Oratória, afinal, do que adianta você ter um roteiro incrível, um storytelling impecável, que se conecta com as pessoas, que faz as pessoas lembrarem do conteúdo, slides maravilhosos, super profissionais, se na hora de apresentar você não consegue. Você não consegue passar a mensagem de forma clara, objetiva, que passa confiança. E aqui, a principal dica de oratória que eu posso dar pra vocês, isso aqui, ó, tirado diretamente do novo curso de oratória. Treina antes da apresentação. Isso, óbvio, é muito importante treinar, ensaiar pra você dominar o conteúdo, mas filma o seu treino. Pega a câmera do celular mesmo, o ideal é ser com a câmera de trás, porque aí você não se vê, né? Você foca ali em apresentar, na hora você não vai estar se vendo ali na apresentação. Pega a câmera de trás e se filma. Você vai perceber os vícios de linguagem que você tem. Lembra que eu falei dos erros de vícios de linguagem? Você vai perceber, você vai começar a diminuir. Se sua apresentação tiver pouco tempo, cara, é uma entrevista de emprego de 5 minutos, um processo seletivo, você não vai passar o tempo. Você vai ganhar mais confiança ali com o conteúdo, vai ver que você tá dominando o conteúdo. Então, filmar o seu treino é fundamental. Essa é a dica de ouro aqui de oratória. E pra fechar, falou, não acabou, eu vou apresentar a última coisa. Vem o checklist final. É a última etapa do nosso método. Isso ajuda, inclusive, com oratória. O que é o checklist? O checklist é para você ficar mais tranquilo, porque você vai ver que você cumpriu tudo. Tanto na parte do roteiro, do layout, mas uma parte muito interessante do checklist são as especificações técnicas. Por quê? Sabe quando você chega numa apresentação e você fala, nossa, esqueci o cabo HDMI, não acredito. Aí você já tava nervoso. Aí você fala, nossa. Aí você fica desesperado. Então é pra você não cometer esses erros bobos. De esquecer um cabo, cara, conferir ali se o áudio tá funcionando, se for uma apresentação online, coisas do tipo. Então o checklist ajuda muito nisso, é a última etapa da apresentação.